Olá, muito boa noite. Pois desde 2005, cerca de 6.000 pessoas já entraram em contato com as ideias sobre justiça restaurativa. Afinal, como tem sido recebido esse sistema de valores que acredita na inclusão e na responsabilidade de todos os envolvidos no conflito? Pois a justiça restaurativa é o nosso assunto do programa desta noite. Cidadania está no ar, trazendo temas que nos desafiam e nos provocam a reflexão. O projeto Justiça para o Século XXI reúne uma série de iniciativas que pretendem a pacificação de violências envolvendo especialmente crianças e adolescentes. Uma das iniciativas foi a implantação da Justiça Restaurativa. E para isso, uma rede de parceiros foi formada para que vários setores da sociedade estivessem presentes. E afinal, quais os avanços e o que ainda precisa ser revisado nesta área? Afinal, como tem sido recebida a justiça restaurativa? Conosco, o juiz de direito titular da 3ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre, organizador de um livro chamado Semeando a Justiça e Pacificando Violências, Dr. Leoberto Brancher. Também a nossa convidada, a gerente do projeto Justiça para o Século XXI, assistente social Shirley Curtinaz, quem eu dou boa noite e as boas-vindas a vocês. Boa noite. Afinal, o que é, do que consiste, depois de todos esses conceitos, assim, a gente tentando simplificar ao máximo, mas do que consiste a justiça restaurativa? Justiça é uma ideia intuitiva e um valor fundamental à coexistência social. Adjetivar justiça como restaurativa é buscar um novo significado para algo que talvez esteja se perdendo no tempo. Então, ela pode ser compreendida melhor na comparação com o que nós temos tradicionalmente como justiça, que é um modelo de retribuição e de castigo como resposta às transgressões. Ao contrário disso, a justiça restaurativa busca colocar o olhar das pessoas envolvidas mais na consequência, no dano, na repercussão concreta, na dor, nas feridas, na cura da ruptura representada pelo conflito, do que propriamente na discussão sobre a violação da norma. Porque tradicionalmente a justiça tende a estabelecer intermináveis debates a respeito de quem tem razão e, por consequência disso, ela vai então impor ou não uma sanção, normalmente na área da justiça penal, um castigo. A justiça restaurativa propõe uma ideia que não compactua com esse conceito de punição como método de adequação de comportamentos, mas também não deixa de lado a ideia de responsabilização. As pessoas são chamadas a assumirem responsabilidades, não perante a lei, mas perante a consequência do seu ato. Daí, um elemento chave em justiça restaurativa é a participação das pessoas e das comunidades, em especial a vítima, ou as pessoas atingidas pelos danos de um conflito, para que elas possam dizer exatamente quais foram as consequências dessa transgressão. Qual é o maior desafio na aplicação da justiça restaurativa, na opinião de vocês, já que quando se trata assim o ofendido, parece que há uma certa dificuldade, há um certo temor, né, em encarar a questão? Não sei se é essa. Eu acho que uma das dificuldades é a gente trabalhar com autorresponsabilidade. É muito comum que a gente, historicamente, venha buscando os culpados, né? Nós podemos observar num questionamento ao governo, a gente vai buscar diversas formas de buscar um culpado que não necessariamente a gente possa procurar medidas que nós poderíamos estar exercendo esse poder. Então, acho que a autorresponsabilização é uma situação bastante importante nesse processo. Outra coisa que eu acho que é um grande desafio é a voluntariedade. Porque nós não estamos falando de um processo do qual as pessoas são obrigadas a comparecer. Elas são convidadas para um processo de voluntariedade. Então, e a gente tem uma ideia de que a vítima é vítima, então naturalmente a gente já acha que a vítima não vai querer participar. Então, naturalmente a gente tende a tomar a decisão pelo outro. E daí, quando a gente começa a trabalhar com a justiça restaurativa, a gente percebe que só poderá falar sobre a sua dor a pessoa própria que tem passado por isso.
Então não são raros os casos em que a gente, ainda que atribua muita dificuldade em estar à frente daquele ofensor, a pessoa se sente muito beneficiada. Então é errôneo também a gente imaginar que a justiça restaurativa ela vem para minimizar ou para recuperar os transgressores. Ela vem para dar resposta a uma relação, um prejuízo de uma relação. Então a vítima, a gente percebe que ela também tem muitos benefícios de falar dessa dor e de recuperar esse trauma vivenciado por um processo de transgressão. Certo. Mas qual é a diferença em tratar assim de um grande conflito, em que envolve um homicídio, por exemplo, e de um pequeno conflito, uma briga de escola, porque a justiça restaurativa é aplicada nesses vários casos, né? E qual é a diferença da aplicação? Eu acho que, retomando um pouco do que a Shirley colocou, e desde o ponto de vista do juízo, do judiciário, o que a gente precisa compreender é que quando se envolve uma relação de conflito, existe uma série de automatismos que se desencadeiam. Então, fundamentalmente, a tendência de que nós temos introjetado a ideia de que a resposta a uma ofensa é a vingança. A justiça que nós temos, ela é até considerada na doutrina, na teoria do direito, ela é considerada como uma vingança pública. Então a ideia de um reparo, digamos assim. Quer dizer, a compensação da vítima é ser vingada pelo Estado, que impõe uma punição como uma espécie de castigo que compensa o mal que ela sofreu. O primeiro aspecto é que nós vivemos diante de um automatismo que desencadeia respostas prontas, sem nos questionar a respeito da eficácia dessas respostas nos vários objetivos a que ela se propõe. Será que ela satisfaz as expectativas da vítima? Será que ela ressocializa o infrator? Será que ela contribui para uma sociedade mais sadia, mais coesa, mais responsável? A experiência que eu acho que a humanidade está enfrentando hoje, digamos, com essa explosão de violência, até mesmo essa explosão de litigiosidade, nós vemos qualquer situação, não se usa bom senso e vai procurar o juiz, né? As pessoas rompem rapidamente. Uma briga de vizinhos já vai... Pode acabar em tiroteio, ou encaminho no tribunal. Ou um juizado, né? Então a gente tá restrito assim a atitudes de muita intolerância. Todas talvez relacionadas a esse maquinismo da reação impulsiva em direção à vingança, num ponto de vista, e no outro, como a Shirley traz, essa questão de que a gente já tem as pessoas colocadas em lugares como que congelados. A gente não imagina que outras pessoas possam fazer esses papéis. Por exemplo, o problema tem que ser resolvido pelo juiz, pelo promotor e pelo advogado. E nessa dimensão de resolução do problema, o problema a responsabilidade é atribuída ao outro. Ao atribuir a responsabilidade ao outro, nós atribuímos também o poder ao outro. Isso nos desempodera enquanto cidadãos. Então as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas parecem que se aliviam do problema, transferindo a solução para um sistema que está cada vez mais abarrotado, que se torna cada vez mais burocrático, menos eficaz na composição do problema real e menos efetivo até mesmo no andamento dos casos, as pessoas estão se enfraquecendo naquilo que seria seu verdadeiro poder. A resolução de conflito é uma expressão de poder político. E essa delegação de poderes, ela vai gerando todo um circuito de derivação de autoridade que esvazia o espaço que poderia estar sendo ocupado pelas pessoas na regulação do processo social. E esse vazio, exatamente, é o vazio que é ocupado oportunistamente pelo vírus da violência, representado pelo tráfico, pelo crime organizado. Ou seja, há contextos de microjustiça que não são exercidos, e na falta do exercício desse poder pelas comunidades, pelas pessoas, pelas instituições, estou falando da família, estou falando da escola, estou falando da associação do bairro, estou falando das várias dimensões comunitárias, esse vazio ele não fica em aberto, ele é ocupado, e nós precisamos reocupar. Então, há uma ideia em termos de redistribuição de poder dentro de um projeto de justiça restaurativa. É compreender o fenômeno social
relacionado a essa delegação, essa derivação, essa Mas como que a outorga, comunidade pode se apoderar disso? aprendendo a trabalhar, porque também nós não podemos chegar a fazer uma intervenção numa situação em que as pessoas estão em alta litigiosidade, claro, e dizendo, não, senta aqui com a gente para conversar, por isso que eu lhe pergunto, vamos tomar um chopinho, então a gente resolve tudo. Normalmente, como é que chega na grande imprensa, assim, o agressor, normalmente um jovem, um adolescente, isso nas matérias que chegam, né, um adolescente infrator, sei lá, num grande delito, cometeu um homicídio, né? Então, assim, agora o pai, o parente daquilo ali vai ter contato com essa pessoa. Não é bem assim, claro que não. Mas esse seria o extremo de uma justiça restaurativa? Eu acho que é o extremo simbólico, né? Porque a presença da vítima, ela representa a materialização dos danos. E o pai de uma vítima de homicídio, a mãe, vai representar exatamente a dor profunda diante do agressor, da tragédia, né? E ela vai ter feridas que ela precisa curar, e existem questões relacionadas à sua elaboração do seu trauma, ao seu desabafo, digamos, da sua dimensão psicológica dessa vivência, que só ela pode dispor da escolha de se ela quer ou não dizer tudo que ela quer dizer para essa pessoa, saber se ela tem perguntas a fazer para essa pessoa, né? Enfim, existem questões que normalmente o sistema se substitui às pessoas e nem sequer pergunta para ela se doeu, onde doeu, como que ela gostaria que isso fosse feito. Claro, esse é o aspecto talvez mais caricatural. Exato. A grande imprensa se alimenta de ícones. Então, quando pautam justiça restaurativa, nos pedem sangue. E normalmente esses casos. E como, infelizmente, nós trabalhamos também com sangue, nós temos, infelizmente, experiências de sangue para apresentar, podendo dizer que também em situações de sangue é possível restaurar. Não há a expectativa, seria equivocado dizer que restaurar numa experiência gravíssima significa sair todo mundo abraçado depois de um homicídio. Mas significa diminuir o grau de tensão e de sofrimento e do distanciamento que às vezes as pessoas chegaram numa situação concreta. Por exemplo, um casal de namorados que vai passar um fim de semana e acontece uma situação e a menina acaba morta. Essa família já convive há anos, eles têm afeto, têm relações, têm afinidades, só que elas não se falam mais depois do que aconteceu. Existem muitas questões a ser compreendidas e elaboradas. Existe uma demanda pessoal da família de fazer esse encontro, quase que gritando para fazer isso, às vezes até fazendo espontaneamente. O que nós podemos hoje oferecer? Uma metodologia estruturada que oferece condições de segurança, de proteção, para que esse exercício da escuta e da fala seja feito em condições de efetiva elaboração do problema, com a ideia que nós não podemos abrir uma porta que nós não possamos fechar, porque há muito sofrimento associado. Quando envolve, né, essa carga de emoção, como o senhor falou, como é que são preparadas os parceiros, as pessoas todas envolvidas nesse processo? Porque, como o senhor falou, basicamente, né, o juiz, o advogado, a pessoa envolvida, mas e outros? Quem são os outros agentes que estão envolvidos, outros parceiros? Eu acho que era bom a gente também, quando se fala da dimensão do sangue, eu acho que é uma coisa que nos choca, e eu não gostaria de que quem estivesse nos vendo pudesse imaginar que é só nessas situações. Por isso que eu queria abrir tão um pouco dramáticas, mais, né? claro. Eu acho que é evidente que às vezes uma briga de vizinho de cachorro, por causa do cachorro, ele pode reverberar num homicídio. Mas nós estamos trabalhando, atualmente o projeto ele trabalha com uma espécie de franquias sociais. E na verdade a gente está trabalhando com essa metodologia estruturada, que a gente até trouxe alguns materiais aqui, que são justamente para capacitar, e nós trabalhamos com, digamos, um mosaico institucional, que significa 3 escolas, tem um segmento de uma escola particular, uma escola municipal e uma escola estadual, porque é uma amostragem de que tipo de conflito, que na verdade nós não tratamos com homicídio lá na escola, claro, mas as escolas, elas estão extremamente esgotadas pelos conflitos existentes naturalmente naquele ambiente escolar. Mas há relação de tensão, sim, muitas vezes até casos de violência nas escolas. E acho que também uma grande compreensão que a gente possa estar trabalhando, o que é o ato indisciplinar e o ato infracional. Eu acho que isso surgem outras questões conceituais que a gente pode ir trabalhando também com esse ambiente escolar. Nós temos também um piloto que é na rede de abrigagem,
que também, que é na Fundação de Proteção Especial, que também é muito bonito quando a gente vê trabalhando diversas formas do conflito, porque o conflito é inerente ao ser humano, e o que a gente oferece é uma abordagem que as pessoas possam, frente a frente, poder, não para ir para o confronto, que eu acho que era um pouco que tu trazia. Como é que essas pessoas são preparadas? Exato. E as pessoas que estão em volta, porque todos aqueles que estão relacionados. Porque tem ideias que estão arraigadas nas pessoas, né? Eu acho que é isso, eu acho que é um pouco interessante mostrar um pouco da metodologia, né? Da desconstrução da atitude, por isso a questão de proteção e segurança no procedimento, acho que a Shirley está... Nós temos nós estamos com diversos processos de capacitação. Então nós trabalhamos com uma sensibilização que traz as pessoas para pelo menos trocarem um pouquinho a ótica, né, de ver essa justiça e, como eu sempre costumo dizer, elas se permitirem